Boa noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui para poder compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor. Eu sou grata a Deus pela vida da irmã Luciane, né, pela oportunidade que ela me deu, pelo pastor Reinaldo por ter permitido que eu estivesse aqui, pela pastora Josiele, que durante toda essa semana me ajudou em oração. Sou grata a Deus pela vida dos irmãos também, por esse ministério que é uma bênção na minha vida e na vida da minha família. Amém? Eu estou um pouquinho nervosa, irmãos, porque é uma responsabilidade muito grande estar sob esse altar, onde tantos homens e mulheres de Deus já foram usados poderosamente para abençoar a minha vida. E hoje eu estou aqui nessa responsabilidade de me permitir ser um instrumento de Deus para abençoar também a vida dos irmãos. E apesar do irmão ter orado já, eu gostaria de convidar a igreja para orar mais uma vez comigo, amém? Pai querido, Senhor Deus, nós nos apresentamos mais uma vez diante da Tua presença e te agradecemos, Pai, porque até aqui o Teu Espírito Santo já ministrou os nossos corações. Queremos uma vez mais, Senhor, que o Senhor fale agora através da Tua palavra. Ministra, Senhor, ao coração da Tua igreja e traga, Senhor, uma palavra que venha de encontro às necessidades do Teu Filho. Prepara, Senhor, cada coração para que seja nessa noite um solo fértil, Pai, onde a Tua palavra, Senhor, ela possa penetrar e ela possa produzir frutos. Abençoa, Senhor, a Tua igreja nessa noite, fale conosco uma vez mais. Eu me coloco na dispensação do Teu Espírito Santo, Deus. Usa a minha vida conforme o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos, no culto da família. Os irmãos podem se assentar. E o Senhor me deu uma palavra direcionada para as nossas famílias nessa noite, amém? E sempre o Senhor, quando fala comigo, Ele me dá um tema. E o tema que o Senhor me deu nesta noite é que você é parte do projeto de Deus para a salvação da sua família. Você crê, irmãos? Amém. Irmãos, da mesma forma que o Senhor, Ele tinha um projeto de salvação para a família, lá no início, no livro de Gênesis, quando Ele manda que Noé construa uma arca e coloque ali dentro a sua família. Deus tinha um projeto de salvação para a família dele. A palavra de Deus diz que Deus decide acabar, extinguir com a humanidade por causa do pecado, por causa da maldade do homem. Mas a família, irmãos, é um projeto que nasceu no coração de Deus. Então, apesar dele estar decidido a acabar com tudo, ele resolveu preservar a família. E a Bíblia diz que quando o Senhor olha para a terra, Ele vê apenas Noé como o único homem bom e justo. Isso significa, irmãos, que a família de Noé era tão pecadora quanto todo o resto da humanidade. Mas Deus tem misericórdia e Deus não manda que Noé entre dentro da arca sozinho, mas Ele manda que Noé entre com a sua família. Porque a família, irmãos, é um projeto de Deus que não pode ser extinto. O Senhor salvou a família lá no passado, no livro de Gênesis, e Ele também tem um projeto de salvação para a sua família, amém, irmãos? E Noé foi usado naquela época como um agente de Deus para poder salvar a sua família. E nessa noite eu estou aqui para dizer que você é um agente do Senhor dentro da sua casa para a salvação da sua família também. E para que a gente entenda melhor, irmãos, qual é o nosso papel nessa importante missão que o Senhor confiou a mim e a você, eu queria que a igreja lesse comigo mais uma vez a palavra que está em Atos 16, 31. Eu vou ler aqui conforme a minha versão. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Amém, irmãos? Esse texto ele é muito conhecido, é um texto muito lindo, que quando a gente lê ele, traz um certo conforto e refrigério para a nossa alma, não é mesmo? Porque nos dá a entender que se nós crermos no Senhor, não só nós seremos salvos, mas também a nossa família será salva. Então isso traz um certo alívio, um certo conforto para nós. Mas, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção da igreja nessa noite e dizer que não é tão simples assim. Não basta que eu creia para que a minha família seja salva. Eu queria chamar a atenção da igreja para a forma como nós interpretamos a palavra do Senhor.
Muitas vezes, se nós lermos esse versículo de forma isolada, a gente pode ter uma interpretação equivocada. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser lida e interpretada dentro de um contexto. E ela precisa ser interpretada também de uma forma sistemática. Eu não posso ler um versículo da palavra do Senhor e ignorar o que toda a palavra do Senhor diz nos outros livros da Bíblia. E quando nós confrontamos a palavra do Senhor, a gente tem a exata percepção de que não basta crer para que a nossa família seja salva. Lá em Romanos 10, 19, a palavra de Deus nos diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra de Deus nos diz assim, que a salvação ela nos é dada pela graça, mas nós precisamos crer para ser salvos. Lá em 1 Coríntios 7,16 também diz assim: esposa cristã, como é que você sabe que não salvará o seu marido? E você, marido, como pode ter certeza de que não vai salvar a sua esposa? Aqui Paulo, irmãos, ele está nos advertindo sobre a responsabilidade individual que cada um de nós temos diante do Senhor. Por mais cristão, mulher, que você seja, você não tem condições de garantir a salvação do seu marido. E marido, por mais cristão, por mais servo do Senhor que você seja, você não tem condições de salvar a sua esposa. Na verdade, irmãos, nem nós mesmos temos condições de garantir a nossa própria salvação, porque ela não nos é dada por merecimento, a salvação nós recebemos pela graça. Então não temos como assegurar a salvação de ninguém, nem mesmo a nossa própria salvação. Lá em Marcos 16, a palavra de Deus também nos diz que quem crer e for batizado será salvo. Em Romanos 14, 12 também diz que assim cada um de nós prestará conta de si mesmo para Deus. Então nós vemos, irmãos, que não é tão simples assim. Quando analisamos e interpretamos a palavra do Senhor, a gente tem a percepção de que não basta crer para salvar a nossa família. Quando nós cremos, nós garantimos a nossa própria salvação, mas não podemos garantir a salvação da nossa família. E nessa noite, nós vamos aprender com algumas atitudes do carcereiro que levaram à salvação da sua casa. Nós não temos condições de salvar, mas nós podemos ser agentes de Deus dentro da nossa casa, para levar a salvação do Senhor para a nossa família. E nessa noite nós vamos aprender com algumas atitudes que o carcereiro teve. E nós vamos ler um pouquinho mais aqui os versículos, mas para a gente não se delongar aqui na leitura, eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu antes aqui na história. A palavra de Deus, irmãos, ela nos fala que Paulo e Silas, eles foram direcionados pelo Senhor para Filipos, que era uma província romana. E lá eles passaram a anunciar a palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, que existia uma moça, que ela era dominada por um espírito mau, por um espírito de adivinhação. E ela tinha alguns donos que lucravam com as adivinhações que ela fazia. E Paulo e Silas estavam ali pregando e aquela moça ficava atormentando eles. Toda hora ela dizia para eles assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Mas ela não falava isso 1, 2 vezes, ela falava isso toda hora. E eles se cansaram. E Paulo dá uma ordem para que o espírito mau saia dela. Ele diz assim, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E naquele instante aquela moça foi liberta. E ao invés daquele povo estar grato, porque eles foram usados por Deus para libertar a vida daquela mulher, pelo contrário, aqueles homens eles ficaram furiosos, porque agora eles não tinham como mais ganhar dinheiro com as adivinhações que elas faziam. Então eles começaram a acusar Paulo e Silas de estarem trazendo desordem, de estarem trazendo tumulto para a cidade, de estarem trazendo uma nova doutrina, ensinamentos que não era aquilo que eles acreditavam. Então nós vamos ler agora aqui a partir do versículo 22 até o 34. Aí, uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem a roupa deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda segurança. Prestem atenção, irmãos, com toda segurança. Depois de receber essa ordem, um carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles com 2 blocos de madeira. Mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam.
De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou e, quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhes trouxessem uma luz. Entrou depressa dentro da cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois, levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Amém, irmãos? Então nós podemos observar aqui, irmãos, que a primeira atitude que o carcereiro tomou foi acordar. A palavra de Deus aqui nos diz que ao carcereiro foi dada uma grande responsabilidade, mas ele dormiu durante a sua missão. A responsabilidade dada ao carcereiro era para que ele guardasse com toda segurança. Eu frisei aqui na hora que eu li, a Bíblia diz com toda segurança. Homens que aos olhos da sociedade estavam trazendo desordem, estavam trazendo tumulto. Então a ordem dada foi essa, para que eles fossem presos em segurança máxima. E sabe por que disso, irmãos? Apesar dos romanos não servirem ao Senhor, apesar deles não acreditarem em Deus, eles sabiam do poder que Deus tinha. E ele sabia que Deus poderia fazer qualquer coisa para poder libertar os teus servos. Eles não acreditavam, mas eles testificaram um servo do Senhor expulsando um demônio com uma ordem. E eles viram que no nome de Jesus há poder. Então, apesar de não servir a Deus, os romanos, eles temiam aquilo que o Senhor poderia fazer em favor dos teus filhos. E por isso que a ordem dada foi para que a prisão fosse em segurança máxima. Foi para que eles fossem presos com toda a segurança. A palavra de Deus ainda nos diz que a ordem foi para que eles fossem colocados no fundo da cadeia. Porque no fundo da cadeia, irmãos, era um lugar onde não existia possibilidade de fuga. Talvez se eles fossem presos mais à frente, se uma cadeia se arrebentasse, era fácil fugir. Mas a ordem dada fosse para que eles fossem colocados em segurança máxima, no fundo da cadeia e com os pés presos em blocos de madeira. E nessa hora eu queria abrir um parênteses para a igreja, para dizer que até o teu inimigo, irmãos, ele teme aquilo que o Senhor pode fazer para te defender. E muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós nos afligimos diante das dificuldades, diante das lutas, diante das provas. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos e o nosso inimigo conhece. Irmãos, não precisamos temer, porque o Deus que cuida de nós, Ele é capaz de nos livrar de qualquer cativeiro, amém? Apesar, irmãos, dessa grande responsabilidade, porque na época existia uma lei que dizia que se um preso fugisse, a pena do preso ela passaria para o carcereiro. Então nós vemos aqui que a responsabilidade que foi colocada sobre o carcereiro era muito grande. E apesar dessa grande responsabilidade, a Bíblia nos diz que ele dormiu durante a sua missão. E lendo aqui a palavra do Senhor, o Senhor ministrou algo no meu coração, de que naquela prisão existia um ambiente espiritual, onde Deus já havia projetado a salvação do carcereiro, da sua família e até mesmo a salvação dos presos que estavam lá. Eu creio assim, irmãos, eu creio que na medida em que Paulo e Silas adoravam e louvavam o Senhor dentro daquela prisão, todos aqueles que escutavam a palavra do Senhor, eles estavam sendo alcançados por essa palavra. A Bíblia diz aqui que enquanto eles cantavam e louvavam hinos ao Senhor, os presos escutavam. Então eu creio que os presos foram alcançados por essa palavra. Porque quando eles tiveram a oportunidade de fugir, as cadeias se abriram, eles não fugiram, porque eles preferiram se submeter ao Senhor. Eu imagino, irmãos, que aqueles presos vendo Paulo e Silas ali todo machucado, ferido, eles pensaram assim,
Que Deus é esse que faz um homem cantar em meio ao sofrimento? Eu quero esse Deus para a minha vida também. E por isso eu creio, irmãos, que na medida em que a palavra estava sendo anunciada, os presos estavam sendo alcançados. Eles não fugiram, eles preferiram se submeter ao Senhor, porque eles sabiam que eles estavam ali, porque eles deviam, porque eles tinham cometido os crimes. Então nós vemos que os presos foram alcançados, mas o carcereiro não. O carcereiro não foi alcançado através dessa palavra porque ele estava dormindo. E eu queria nessa noite, irmãos, abrir um parênteses aqui, para poder dizer que todos nós, irmãos, em algum momento da caminhada nós também dormimos. Todos nós aqui, em algum momento da caminhada, quando a luta está grande, quando a prova está grande, quando Deus demora em responder as nossas orações, nós acabamos dormindo também. E a palavra do Senhor, ela nos retrata a história de vários homens e mulheres de Deus que também dormiram durante a caminhada. Eu não vou ler, irmãos, para poder não tomar o tempo, mas eu vou só mencionar, lá em Atos 29, a palavra de Deus nos fala sobre Eutico. Ele estava sentado na janela enquanto Paulo pregava, e veio um sono tão grande sobre ele que ele dormiu durante a pregação e caiu da janela. E o Senhor fala nessa noite que existe muita gente dormindo dentro da igreja, que vem para a igreja por vir. Eu não tenho nada para fazer em casa, então para não ficar em casa eu vou para a igreja. Vem para a casa do Senhor sem propósito. A palavra está sendo anunciada como estava sendo anunciada para o Eutico, mas as pessoas estão dormindo espiritualmente. Lá em Mateus 26, 40, também fala sobre os discípulos de Jesus, que durante grande batalha espiritual, onde Jesus sofria agonia antes da crucificação, o Senhor pediu para que os discípulos orassem com ele, mas a batalha estava tão grande, irmãos, que eles mal conseguiam ficar com os olhos abertos. Enquanto Jesus estava orando, ele voltava e encontrava os seus discípulos dormindo. Isso acontece conosco também quando enfrentamos batalhas espirituais, quando a prova está grande. Sabe, o cansaço, ele aflige não só a nossa alma, mas aflige também o nosso corpo físico. E se nós não estivermos vigilantes, a gente também dorme durante as batalhas espirituais que enfrentamos. Lá, irmãos, em Mateus também 25, no versículo 25, a gente vê que até mesmo as virgens prudentes dormiram. Não foram só as virgens tolas que dormiram, não, mas as virgens prudentes que estavam preparadas, com as suas lamparinas cheias, elas também dormiram. Elas estavam preparadas, irmãs, elas estavam abastecidas diante do Senhor, mas elas dormiram, sabe por quê? Quando nós esperamos muito, acontece isso com a gente. Nós clamamos, esperamos no Senhor e a resposta da nossa oração não vem, a gente dorme espiritualmente. Então eu estou dizendo isso, irmãos, para que você saiba que todos nós estamos fadados a algum momento da nossa vida também dormir, mas é necessário que a gente acorde. O sono, ele não pode durar para sempre na vida do crente. Se você dormiu ou se você está dormindo durante a sua caminhada, é hora de acordar. Nós precisamos acordar, irmãos. E foi um terremoto que acordou o carcereiro. Às vezes você está passando um terremoto na sua vida, a dificuldade está grande e você não entende o porquê. Esse terremoto, irmão, que você está passando, é providência de Deus para que você acorde. Você está dormindo e você não entende o porquê, essa luta que você está enfrentando. O Senhor quer que você acorde, para que você viva aquilo que Ele tem para você. E muitas vezes nós estamos dormindo. O terremoto nas nossas vidas, muitas vezes, é providência de Deus. É Deus quebrando os grilhões, os cativeiros que nos prendem. E nós precisamos enxergar isso com olhos espirituais. Quando o terremoto ele veio sobre a vida do carcereiro, o carcereiro pensou que era o fim. Ele falou, é melhor eu tirar a minha própria vida, porque agora chegou o meu fim. E muitas vezes nós também pensamos que esse terremoto que estamos enfrentando também é o nosso fim. Talvez você já passou por tantas dificuldades e você pensa, igual a essa eu nunca enfrentei. Essa dificuldade ela vai acabar comigo. Chegou o fim do meu casamento, não tem mais jeito. Chegou o fim da minha família. Esse vai ser o fim do meu filho que está entregue às drogas. Esse é o fim do meu ministério, é o fim dos meus sonhos, agora acabou, não tem mais jeito. E assim como Deus usou Paulo para dizer para o carcereiro que não era o fim, eu estou aqui nessa noite para dizer para você que não é o seu fim não chegou.
Esse terremoto é apenas uma oportunidade que o Senhor encontrou para poder se achegar diante do Senhor, para poder balançar as suas estruturas e para poder colocar as coisas em ordem dentro da sua casa, dentro da sua família. Amém, irmãos? Lá em Efésios 5:14, na segunda parte, a palavra de Deus nos diz assim: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Nós vimos aqui, irmãos, que quando o carcereiro quis confirmar aquilo que o profeta estava falando, ele pediu o quê? Para que fosse levado uma luz até ele, para que ele entrasse dentro da cela e que ele pudesse confirmar que os presos realmente estavam ali. E quando nós acordamos e experimentamos da presença de Deus, a gente também tem acesso a essa luz que tira toda a escuridão da nossa vida, e a gente consegue enxergar aquilo que o Senhor está fazendo ao nosso favor. Aquilo que às vezes a gente pensa que foi só destruição, que foi só derrota, quando a luz do Senhor chega na nossa vida, a gente consegue contemplar o trabalhar e o agir do Senhor, e a gente sabe que aquilo não está vindo para a nossa destruição, mas é a mão do Senhor trabalhando ao nosso favor. Então, quando o carcereiro, ele recebe essa luz, e ele consegue enxergar o amor e a bondade que Deus estava derramando sobre a vida dele, o carcereiro, ele se rende ao Senhor, ele se derrama aos pés do profeta e pergunta: como eu faço para ser salvo? E a palavra do Senhor nos diz que Paulo falou para eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui, irmãos, Paulo não estava dizendo para ele que se ele cresce no Senhor, automaticamente a sua família seria salva. Ele não estava dizendo isso. A gente já viu aqui na palavra do Senhor que não era esse o sentido da frase. Mas ele estava dizendo que se ele cresce no Senhor Jesus, a mesma oportunidade que ele teve de receber a palavra e de ser salvo pela graça, essa mesma oportunidade também seria concedida à sua família. Amém, irmãos? Muitos de nós estamos aqui experimentando da presença do Senhor e não se importamos com a nossa família que está em casa, que às vezes não está experimentando da mesma presença que você está experimentando. Quando Paulo disse isso para o carcereiro, ele falou: eu quero ser salvo, mas eu não vou sozinho, eu vou levar a minha família junto comigo, e nós estamos aqui experimentando da presença do Senhor, e às vezes o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus tios estão entregues ao mundo e você não está nem aí. Muitas vezes, irmãos, por frustração, por mágoas, por desentendimento entre as famílias, você abriu mão dos seus. Você falou assim: chega, eu não vou mais sofrer por quem não merece. A partir de agora eu vou cuidar da minha vida. A partir de agora sou eu e Deus. O resto que se exploda. Eu estou cansado de sofrer com quem não merece. Eu estou cansado de tentar ajudar e não ser reconhecido. E por causa disso, irmãos, por causa de desentendimentos, de mágoa, de egoísmo, a gente abre mão da nossa família e a gente deixa de cumprir o papel pelo qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou como agentes de salvação dentro da nossa casa. Não se contente, irmãos, em estar aqui na presença do Senhor, sabendo que o seu pai está na porta do bar bebendo. Não se contente em experimentar da presença do Senhor, sabendo que os seus irmãos ainda não estão salvos. Queira levar para eles a mesma salvação e a mesma presença que você experimenta do Senhor. Amém? Irmãos, quando Deus ele instituiu a figura da família na terra, Ele tinha como objetivo que nós fôssemos cooperadores uns dos outros. A minha Bíblia aqui, na minha versão, diz que quando Deus ele criou Eva, Ele olhou para Adão e viu que Adão estava só. E a minha versão utiliza a palavra ajudadora. Deus criou para Adão uma ajudadora, alguém que fosse a sua outra metade. E esse é o propósito da família, de sermos ajudadores uns dos outros, de sermos cooperadores uns dos outros. E foi com esse propósito que Deus instituiu a família. E várias passagens na Bíblia, irmãos, nos revela a necessidade de estarmos unidos e em comunhão com a nossa família. No livro de Eclesiastes 4:10, a palavra do Senhor nos diz que ai de quem estiver só, porque caindo não tem quem o levante. Hoje talvez é alguém da sua família que está caído, precisando de ajuda, mas você não sabe o dia de amanhã. Amanhã talvez pode ser você que está caído, e se você estiver sozinho não vai ter quem te levante. Nós precisamos estar juntos, caminhar juntos com a nossa família.
Ainda em Eclesiastes, no capítulo 4, um pouquinho mais à frente, no verso 12, a palavra de Deus nos diz que um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. A Bíblia, ela não se refere a um cordão de 2 dobras. Não é só você e Deus. A partir de agora eu vou cuidar da minha vida com Deus e o resto que se exploda. O cordão é de 3 dobras. É necessário que você esteja aliançado a alguém. Nessa noite eu faço referência à família. Esteja aliançado com a sua família e permita com que Deus seja esse terceiro elo. Porque um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. A Bíblia nos traz a referência também de que nós somos um corpo. Irmãos, um corpo não funciona faltando partes. Se eu sou uma mão, que serventia tem uma mão se não tem um braço para sustentar a mão? Se não tem um braço para poder levar a mão aonde ela precisa chegar? Nós somos corpo e nós não fomos feitos para viver sozinho. Nós precisamos nos ajudar enquanto família. Esse é o nosso papel. Em 1 Coríntios 9, 24 e 25, a palavra de Deus compara a salvação a uma corrida, onde nós estamos vivendo em uma maratona, correndo em direção ao destino final, e a linha de chegada é a salvação. Irmãos, não queira cruzar a linha de chegada sozinho, mas cruze a linha de chegada de mãos dadas com a sua família. Não deixe ninguém para trás, leve os seus juntos com você. Amém? Não desista da missão que Deus confiou a você. E na quinta-feira, irmãos, eu estava aqui na igreja e o irmão estava aqui pregando, ministrando sobre Ruth e Noemi. E o Senhor me fez lembrar da palavra de domingo, e o Senhor colocou no meu coração que há uma semana Ele vem preparando o coração da igreja para receber essa palavra. Há uma semana o Senhor vem falando sobre a importância de uma família unida, que se ajuda e se apoia na dificuldade. O filho pródigo, irmãos, quando ele saiu da sua casa e gastou tudo o que tinha, ele volta arrependido, humilhado na presença do pai, querendo ser só mais um dos seus empregados. Mas o pai o recebe com amor, o pai o recebe na condição de filho. O que seria desse homem se ele não tivesse um pai para ajudar a levantar ele quando ele caiu? Da mesma forma, quando o irmão estava ministrando aqui sobre Ruth e Noemi, irmãos, perdeu tudo o que tinha, ela perdeu o seu marido, ela perdeu os seus filhos. A sua nora, Ruth, não tinha mais obrigação nenhuma com ela, mas por amor à família, Ruth não deixa sua sogra desamparada. Quando os filhos de Noemi morrem, a descendência dela se extingue ali. Acabou toda a sua história, acabou toda a sua descendência, porque não teria filhos para perpetuar o nome da família. Mas quando a família se une e se ajuda no momento de dificuldade, Deus recompensa os teus filhos. Ruth se casa e dá continuidade à descendência de Noemi. E olha que coisa grandiosa, Noemi, ela se torna avó, bisavó de Davi. Ela entra na genealogia de Jesus. Para quem não tinha nada, para quem não teria nenhum descendente. Olha a descendência grandiosa e gloriosa que aquela mulher recebeu. E eu quero te dizer que Deus recompensa você quando você não desiste da sua família, da mesma forma que recompensou o filho pródigo, da mesma forma que recompensou Noemi. Então, mais uma vez eu digo, não desista dos seus. Para que a salvação chegue na sua casa, irmãos, é necessário acordar, como nós falamos, mas também é necessário posicionamento. Não basta você só acordar e continuar de braços cruzados. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos palavras proféticas sobre a nossa família que não se cumpre, porque a gente não se posiciona em favor daquela palavra. Tem uma frase muito importante que diz que quem crê se move naquilo que acredita. Nós recebemos palavras proféticas do Senhor sobre a nossa família que não se concretizam porque nós não cremos, porque nós estamos dormindo e porque a gente não se posiciona para fazer aquela palavra se cumprir. Amém, igreja? Quem crê se move naquilo que acredita. E quando o carcereiro, ele decide se posicionar, a primeira atitude que ele toma é limpar as feridas dos profetas, de Paulo e Silas. E eu lendo isso, eu falei assim, mas Senhor, o que tem a ver limpar as feridas? E o Senhor ministrou ao meu coração.
Quando você crê, você experimenta da minha presença, é necessário que você também trabalhe em favor do meu reino. Quando Paulo e Silas estavam limpando as feridas dos profetas, eles estavam trabalhando em prol da obra do Senhor. Muitas vezes nós cremos, nós recebemos a bênção do Senhor, mas ficamos sentados sem fazer nada. Nós cremos, recebemos a salvação do Senhor e não levantamos do banco para poder ajudar em nada a obra do Senhor. E o carcereiro, ele nos mostra que imediatamente, a partir do momento em que ele creu e ele foi salvo, ele começou a trabalhar no reino, ele começou a servir os profetas, ele começou a limpar as suas feridas. E aqui eu venho reforçar que nenhum trabalho para o Senhor ele é menosprezado. Seja limpar a igreja, seja cuidar do som, fazer qualquer coisa, ajudar na salinha, na cantina, qualquer coisa é bem-vinda para o Senhor. E o carcereiro, ele faz isso, ele recebe a salvação e ele já começa a servir. E a segunda atitude que o carcereiro toma, que talvez é a mais importante, ele levou a presença do Senhor para dentro da sua casa. A Bíblia nos revela que nós precisamos crer para ser salvo. A condição para que a família dele fosse salva é que ela também cresce. E a forma que ele encontrou de que a sua família cresce e fosse salva foi levar a presença do Senhor para dentro da sua casa. A Bíblia nos diz que ele levou os profetas para dentro da sua casa. A palavra foi anunciada para a sua família. Eles creram e foram salvos. Amém, irmãos? Nós, enquanto servos do Senhor, nós precisamos levar a presença de Deus para as nossas casas. E às vezes a gente se pergunta como eu posso fazer isso? Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. Muitas vezes a gente não vai ter a oportunidade de pregar para a nossa família. E realmente é muito difícil. Pense só, você num almoço de domingo, você falar, pessoal, espera um pouquinho aí agora que eu vou pregar. É muito difícil, irmãos. Nós que somos crentes, muitas vezes, nós não somos reconhecidos dentro da nossa casa. Então é difícil se levantar com voz profética e pregar e anunciar. É complicado. Mas nós podemos levar a presença do Senhor para a nossa casa de outras maneiras. Nós podemos levar a presença do Senhor tendo um testemunho de vida transformado. Amando a nossa família, demonstrando a eles o amor de Deus. Nós podemos levar a presença do Senhor para dentro das nossas casas através de liberação de perdão. Quantas pessoas que às vezes guardam mágoa, rancor do seu familiar. Você leva a presença de Deus quando você libera o perdão, quando você ama a sua família, quando você edifica dentro do seu lar um altar de adoração para o Senhor, e você começa a orar pelos seus, você começa a pagar o preço pela sua família dentro da sua casa, você também está levando a presença de Deus para dentro do seu lar. E algo muito interessante aqui, irmãos, é que quando o carcereiro, ele leva os profetas para sua casa, ele não leva para qualquer lugar. Ele não recebe os profetas no portão e tampouco na varanda da sua casa, mas ele leva os profetas para um lugar de intimidade. Ele leva os profetas para se assentar à sua mesa. E mesa, irmãos, é lugar de intimidade. Muitas pessoas vão na sua casa, mas poucos se assentam na sua mesa, porque só senta na sua mesa quem tem intimidade com você. E foi isso que o carcereiro fez com os profetas do Senhor, os levou para assentar à mesa. E o Senhor, nesse momento, Ele falou ao meu coração que para levarmos a presença do Senhor para dentro da nossa casa, nós precisamos desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele dentro do nosso lar. E assim, irmãos, a presença do Senhor, ela vai entrar dentro da nossa casa. Nós, irmãos, enquanto crentes, servos do Senhor, muitas vezes nós temos levado tudo para dentro da nossa casa, menos a presença de Deus. Nós temos levado fofoca. Você fica sabendo de alguma coisa que aconteceu na rua e você está doido para chegar em casa e contar para todo mundo o babado, não é mesmo? Às vezes você leva intriga, contenda, discussão, problema e mais problema, mas não leva a presença do Senhor para dentro da sua casa. E nessa noite eu queria levar você a refletir sobre isso. O que você tem levado para dentro da sua casa? Será que tem sido a presença de Deus que você tem levado para a sua família? Nós precisamos refletir sobre isso e entender que nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de repensarmos as nossas atitudes e de fazermos aquilo que Ele confiou a nós, que é de levar a presença do Senhor para a nossa casa.
E nós, irmãos, precisamos crer mais uma vez de que não basta crer para que a nossa família seja salva. Precisamos tornar Cristo conhecido à nossa família. Precisamos fazer Cristo conhecido dentro do nosso lar. E para isso, irmãos, o primeiro passo é acordar. Você precisa acordar. O segundo passo é se posicionar. E o terceiro passo é levar a presença de Deus para dentro da sua casa. Amém, irmãos? E para finalizar aqui, a palavra do Senhor nos diz, no verso 34, que o carcereiro e todas as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Irmãos, é essa mesma alegria que o Senhor tem para derramar sobre a sua família. É essa mesma alegria que Deus tem para derramar dentro do seu lar. Nessa noite você precisa assumir a postura de um agente do Senhor dentro da sua casa. Eu creio, irmãos, que talvez não é à toa que você é o único cristão dentro do seu lar. Eu creio, irmão, que talvez não é à toa que o Senhor te levantou no meio da sua família, no meio de gente ímpia, no meio de uma família tão disfuncional. Não foi à toa que o Senhor te levantou ali. Deus te chamou com uma missão de ser um agente de salvação dentro da sua casa. Essa missão foi confiada por Deus e nós precisamos acordar, nos posicionar e levar a presença para dentro da nossa casa, porque eu creio que o Senhor tem alegria para derramar sobre o seu lar, amém, irmãos? E assim, igreja, eu gostaria de agradecer minha rica oportunidade, que Deus abençoe.